psiquiatra, para nos ajudar a viver mais e a viver melhor. Então vamos ouvir então ela que encanta, Jussara Galto. Bom dia! Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo o resto do planeta. É novamente uma alegria estar aqui com vocês e transmitir do jeito que eu sei, do jeito que eu posso, que eu conheço, as mensagens que eu acho importantes para as pessoas que eu conheço, e até algumas que eu não conheço, mas que pensam como eu, ou parecido comigo. E às vezes eu sou meio chata quando eu insisto nos assuntos, porque quando eu não sinto, eu não percebo reciprocidade, não é que eu seja a dona da verdade, não é isso. Mas é que eu sei que as pessoas, por comodismo, por qualquer sentimento humano, não quer saber, não quer se interessar desses assuntos, não quer participar, e só votam porque são obrigados, e ainda persistindo sempre aquela máxima, né? Não gosto de política, não me meto em política. E eu não é que eu queira que vocês participem, porque eu participo e gosto. Eu sei que vocês têm todo o direito de não gostar. Não gostar de fazer política, entre aspas. Porque respirar é um ato político. Se você respirar em liberdade, ou respirar numa prisão, a opção foi sua. Ah, mas não queria cometer o crime, não queria fazer isso, eu não queria... Mas fez. Não importa. O que eu quero ficar bem claro é que nós estamos assim, ó, caminhando num muro que de um lado está mais ou menos e no outro lado não está mais ou menos. Agora a gente tem que cuidar das palavras. Por quê? Porque não existe liberdade. A gente não pode expressar o que pensa. A gente não... É claro que ofender as pessoas ninguém deve, ninguém pode. Para isso não existe direito, existe lei. Não é que corrige as pessoas que ofendem seus semelhantes. Mas quando a situação depende da pessoa e a pessoa não está entendendo, não está aceitando, então cabe a alguém, nesse caso aqui com você sou eu, e tem outras pessoas também aqui ao nosso redor que também fazem a mesma coisa, talvez não com tanta insistência quanto eu, porque me dói estar na situação que eu estou. Eu me sinto mal. Sou filha de Deus, não foi para isso que eu vim a esse mundo. E vocês também não vieram a esse mundo para viver numa ditadura, para viver sem liberdade. Há quem goste, mas só quem está muito por cima. Aqueles que podem criticar todo mundo que não faz, que faz o normal, e eles criticam até que eles, por alguma razão, saiam da faixa da normalidade, principalmente a normalidade financeira, econômica, e aí, então, mostram as garras. Por que eu estou dizendo isso assim, nesses termos para vocês? Porque antes a gente queria uma coisa diferente, há 20, 30, 40 anos atrás, ia no Paraguai, comprava mais barato, já fazia um passeio, e via de lá uns carros, assim, os ônibus abarrotados de coisas. E ainda a gente que ia lá e comprava muito para revender aqui. Hoje, isso está cada vez mais, apesar de quem fazia e vendia esses produtos estarem mais próximos do que nós naquela época, infelizmente, estão mais próximos de nós. Infelizmente, estão ocupando o nosso espaço, o solo, as nossas riquezas, a nossa força de trabalho, quer dizer, aniquilando com a nossa força de trabalho, porque que existe tanto desemprego? Porque também existe o trabalho escravo, e que não vai parar nos jornais, nas revistas, que não é divulgado. Mas aqui, eu moro em Imbé, e aqui nesse torrão praiano, aqui no litoral norte, nós sabemos que tem pessoas que trabalham
em regime de escravidão. E não estão lá nos fundos dos quintais, no fundo dos campos, nas grotas. Não. No comércio, na indústria. Ninguém denuncia, porque não é conveniente. E no status quo que estamos vivendo agora, é até perigoso. Eu fico com pena de uma pessoa, de uma família, que está vivendo nessa circunstância, muitas vezes longe do seu país, por mais vontade que eu tenha de falar, eu não posso. Porque eu vou causar mais transtornos, mais coisas ruins para essa família, ou para essa pessoa, e para mim, então, nem se fala, né? Ah, coitado da Sara, já morreu. Foi tão cedo, não tinha nem feito 80 ainda. É, gente, é disso que eu falo. Mas vocês não têm nada com política, não gostam, não querem se envolver. E não estão percebendo que nós estamos cada vez andando mais para trás. Que o nosso crescimento é, como dizem aqui no Rio Grande, tipo rabo de cavalo. Como é que cresce o rabo de cavalo? Só para baixo. E é assim que está indo o Rio Grande e quase todo o Brasil. Agora, por que eu estou chateando vocês? Vocês podem estar pensando assim, eu não tenho nada com isso. Não há nada que eu possa fazer. Se existe alguma coisa, por que ela não faz? O que eu tenho que fazer é abrir os olhos de vocês. Porque eu não sou deputada e eu não sou senadora, eu não trabalho no Congresso, mas só quem vota são os deputados e os senadores, que vocês colocam lá, eu coloco lá, com aquela procuração chamada voto. Então, a gente assina uma procuração, dá para um candidato e fica esperando que ele faça a sua parte. Nós fizemos a nossa, dando o nosso voto. E nós, em contrapartida, ficamos aguardando, e às vezes até nos desligamos, achando que eles lá estão trabalhando por nós e estão nos defendendo. Não é assim que a banda toca. Não é assim que acontece. Eu não estou me queixando agora, nesse momento, de 100% do Congresso. Eu nem poderia, porque senão eu estaria sendo desonesta ou desinformada. Porque nós temos, olha só, em 513 deputados, talvez a gente não tenha 15 que estão vestidos com a nossa camiseta, quebrando a cara, fazendo todos os enfrentamentos para fazerem valer os nossos direitos lá no Congresso. Tomara que a gente tenha 15, tem mais outros que votam, mas não botam a cara na janela, na vitrine. Vão lá e votam. E tem uns que nem votar, não votam pelo povo. Votam nas coisas mais terríveis, mais distorcidas, mais pavorosas, como tem acontecido nos últimos anos aqui no Brasil. Votam, enfim, não precisa justificar com ninguém. Porque você tem cara de pau para a época da eleição vir na sua casa, pedir o seu voto, 4 anos depois que você achou até que ele nem sabia onde você morava. Mas ele sabe, ele não esquece. Na hora do voto ele vem cobrar, vem pedir. E aí ele é um amorzinho. Não estou generalizando. Trabalhei a minha vida inteira para que alguém se elegesse, deputado, senador, vereador. Trabalhei por mim mesma e continuo trabalhando. Por quê? Porque eu acredito na democracia, eu acredito que todo o poder emana do povo. Mas não um povo lascado, um povo indiferente, um povo que não está nem aí, um povo que não se importa. Vejam bem, por que eu estou trazendo esse lero-lero até aqui? Porque se nós tivéssemos tido na Câmara dos Deputados e no Senado Federal as atitudes que eles deveriam ter tomado sempre, mas que degringolaram nesses últimos 6, 8 anos, se eles tivessem feito a coisa certa, nós não estaríamos nessa situação. Quando muita gente pode eleger uma nova constituinte, para fazer uma nova Constituição, a gente pode votar o tipo de governo que nós queremos,
Isso aí nós podemos fazer. Agora, votar lá no Congresso, aprovar ou deixar de aprovar, isso aí só um deputado e um senador podem fazer. Em se tratando de Congresso, né? As assembleias e as câmaras também é a mesma coisa. Mas nós estamos falando de quem transforma o Brasil, e que é o Congresso Nacional. Porque, se você não sabe ainda, fica sabendo agora. Mas eu acho que a maioria sabe e finge que não sabe. O Congresso, o Senado, tem o direito, tem o poder nas mãos, não só de aprovar todas as leis boas ou más que eles queiram, mas também de destituir do poder governantes ou autoridades que estejam agindo em desacordo com a lei, com a legalidade propriamente dita, contra a Constituição, mais especificamente, e que estão se vendendo. Estão se vendendo e ninguém faz nada. Todos os dias eu ouço alguém dizer, também, né, Jussara? Um cara só manda em todo o Brasil, ninguém faz nada. Não fazem agora, porque agora nós já estamos assim, até aqui. Foi, ultrapassou. Mas ainda há um tempo. Ainda há tempo da gente retornar a um status que a gente possa ter o controle da situação. E a gente só terá o controle da situação através do voto. Do voto que vai constituir legitimamente quem vai nos representar. Por isso que não dá para dizer, eu não gosto de política. Eu voto em qualquer um. O último que falar comigo, eu voto. O que me pagar um chinelo de dedo, eu voto. Me dá um sapato. O que me prometeu uma casa. Quantas vezes eu tive que ser desagradável com pessoas que diziam, eu voto na senhora. Se a senhora me der uma casa. Eu dizia na hora, né? Eu não tenho casa própria. Por que eu vou te dar uma casa? Vai trabalhar. Não, mas quer se eleger? Sim. Quero defender teus interesses, teus direitos, o tempo inteiro. Onde é o terreno, onde há arena específica para essas coisas. Só se muda um país país democrático, através do seu Congresso. É a casa grande, a casa pequena, a casa maior, a casa menor, é a Câmara Alta, é a Câmara Baixa. São os representantes do povo em qualquer país democrático. Onde existe eleição, supostamente existe democracia. E essas pessoas, os componentes da população, é que vão nortear o caminho. Agora, como nós brasileiros ficamos... Eu não me incluo, hein? Eu estou falando nós porque estou sendo boazinha com vocês. Mas como nós brasileiros. Boazinha nada, né? Eu estou pé da vida, porque vocês ficaram 20, 30 anos chacoalhando os ombros, não votando mal, ou votando em qualquer um. Então, quem tinha interesse num poder totalitário, quem tinha planos, teve resiliência para fazer o que vocês não estão fazendo agora. Porque não foi assim, ó, de um dia para o outro. Nós temos hoje quem acusar. Tem um presidente que desgoverna, mas ele não é o culpado. Ele só tem o voto dele. O culpado é quem votou nele. O culpado é quem acreditou. Quem viu, por exemplo, a água jorrar pela primeira vez na vida de uma torneira e depois votou no outro, porque o outro disse, não foi ele, fui eu. E a pessoa está careca de saber que não foi ele. Quem é que não sabe quem é que levou água para o Nordeste através dos encanamentos, através da transposição do Rio São Francisco, que vinha se arrastando, segundo o desgovernante, desde Dom Pedro II? Então, vocês vejam. A coisa vem de muito tempo. E aí, eles tiveram inteligência. Não adianta esculhambar com essa parte que eu estou falando, e vocês sabem qual é. Nada, tá? Não adianta, porque uma andorinha só não faz verão. E vocês tiveram a oportunidade de estudar, de pesquisar, de conversar, de participar de reuniões políticas, porque é lá que a gente aprende as coisas desse assunto que estamos falando. Se informar melhor não é só puxar o saco de um deputado.
E não é aceitar que o deputado em época de eleição venha ali bajular. Eles têm uma missão nobre. E quanto mais voto ele tiver, mais nobre se torna a missão dele, porque mais pessoas confiaram nele. Então eu estou dando uma nova roupagem para um assunto que já é antigo e que já martelo com vocês há horas. Agora quero fazer uma nova abordagem, que é essa, porque o ano que vem tem eleições, não estou fazendo campanha para ninguém, só estou fazendo campanha para você, para o senhor, para a senhora, para sua família, para quem está assistindo, para quem nem sabe que eu existo, mas eu estou fazendo a campanha para você. Onde é que você está? Nas horas mais difíceis. Está morrendo de medo que a coisa fique pior. É assim? É. Porque eu também estou morrendo de medo que as coisas fiquem pior. Porque eu estudo, porque eu pesquiso, porque eu sei o que significam certas coisas, certas doutrinas, certos discursos, certas lábias. Estou muito cansada de ouvir, mas prefiro o caminho mais difícil, o caminho da verdade, porque eu sei que a verdade um dia prevalecerá. E não sou eu que estou dizendo, não é o Bolsonaro também que criou isso aí. Isso está na Bíblia. A verdade um dia prevalecerá. Às vezes, nos parece agora que ela está quase chegando, que essa verdade está já assim batendo na nossa porta, empurrando a porta. Mas não chegou ainda, não entrou. Oportunidade para mudar tudo, mas tudo mesmo é através das eleições do ano que vem. Aí não precisa a gente depender de ninguém. Basta a gente ter a maioria no Congresso, no Senado e na Câmara. E aí nós vamos fazer as leis que nós quisermos, inclusive um monte de artigos através de uma lei específica chamada Constituição do país, no caso Brasil. Vocês entenderam? Se tudo que tá errado, você permitiu. Eles tiveram 40 anos se preparando, se infiltrando nas igrejas. Primeira igreja que era de maior porte, a católica, começou a ser infiltrada há 40 anos atrás. E aí, nos anos seguintes, o que aconteceu? Muito padre comunista, bispos comunistas, papa comunista, porque houve uma infiltração. Mas não foi de um dia para o outro, nem de um ano para outro, nem de uma década para outra. No nosso caso específico, 40 anos se passaram. E eles se infiltrando nas universidades, eles passaram a fazer todas as leis, como eles queriam, porque tinham maioria. E quando não tinham, compravam. Né? Quem é que não ouviu falar? Os mais esquecidos. E tem uns que nunca ouviram falar, mesmo que eram mais jovens. Mensalão. O que é mensalão? O mensalão, a gente sabe que foi uma grande indignidade. Foi uma das maiores corrupções, talvez a maior a ser descoberta no Brasil. Depois eram outras piores, porque, claro, roubar é um vício. Eu sempre trabalhei com homicidas, mas eu sempre via, ouvia, constatava, pelos delinquentes que eu conhecia, pelos meus advogados, meus amigos advogados, que a gente conversava, blá, blá, blá. O ladrão não tem conserto. É tipo uma doença, é tipo uma falha de caráter que já vem com a pessoa. Porque senão ele aprende lá dentro de casa que não pode nem pegar o brinquedo do irmão, porque é do irmão. Isso se ensina nas famílias, mesmo sem saber que isso é ensinamento, que isso é moral, que isso vai tornar a criatura mais digna na sua vida adulta. Não pega os brinquedos do teu irmão, tu tem o teu. Isso se aprende lá quando a gente começa a andar, quando a gente começa a interagir em família, com os irmãos. Então, sabe que pegar o que é do outro não pode.
É ilícito. Não é permitido. E depois vai aprender a palavra ilegal. Mas eles gostam de roubar. Então eles continuam roubando. Esses não têm conserto. Esses não têm. Então, se eles estão na vida pública e vocês têm um radarzinho, uma capacidade de entendimento de que o que ele está fazendo, ele está afanando, está roubando, está passando a mão, está a mão grande. Você sabe que isso aí não pode, isso é ilícito, que é imoral, que é indigno. Aí você sabe um candidato que é assim, que já provou, que foi provado de todas as formas possíveis, que é ladrão. Aí vem e você vota nele. É a mesma coisa que você pegar um ladrão conhecido no bairro, na cidade, da chave da sua casa, vai lá. Não me quebra a porta, pelo amor de Deus. Não quebra os vidros, não arrebenta o muro. Toma a chave, vai lá e pega. Você é ladrão mesmo, você é roubado mesmo. Isso é tão ridículo, mas é tão inócuo. Mas eu estou repetindo, só para vocês verem as besteiras que vocês fazem, sem considerar besteira, sem considerar que estão errando, sem considerar que estão pisando em tudo que é bom, que é justo, que é legal, e principalmente os ensinamentos divinos. Você está passando por cima. Depois, na hora da morte, se arrepende, que pede perdão, ou não. Uns acham que vão para um lugar, outros vão para outro, outros vão ficar até o dia do juízo final. De acordo com a religião, é o entendimento do que acontece conosco depois da morte. Agora, uma coisa é certa. Existe a lei do retorno, ou nesta vida, ou depois dela. Isso aí não dá para duvidar. E onde eu até falei para vocês, o exemplo, no caso, aquilo, né, deu motivo para falação hoje na internet, que eu gravei para vocês ontem à noite, foi ao ar hoje ao meio-dia. Aquele acontecido com a menininha, que as pessoas acharam que, pelo caso dela, por ser rica, estar usando uma bolsa que custa um absurdo de cara, quer dizer, tem coisas muito mais caras que ela, mas era uma menininha e tal. Então acharam que essa criança tinha que morrer, tinha que ser guilhotinada, do pior jeito, né? E eu falei para vocês no exemplo do Guillotin, que foi o cara que inventou a guilhotina. Ele morreu guilhotinado, ele. Isso se chama lei do retorno. Ele fez para os outros, e assim a gente sabe de muitos grandes vultos da Revolução Francesa e que traíram seus companheiros de luta ali na hora, de partido, naquela época não era partido, mas era de ideologia ou de ideias, traíram e fizeram com que essas pessoas, com que seus amigos, fossem parar na guilhotina. E depois, logo atrás, dias, meses, foram atrás, anos, foram atrás para a guilhotina. Isso é lei do retorno. Estou sendo bem clara, né? E esse assunto virou o Brasil do avesso, esse da menininha. E eu me lembrei até de um caso, assim, quando a minha filha tinha 5 anos, a mesma idade dessa menininha. Eu morava numa rua, assim, era uma perimetral, mas sem ter esse nome, mas é Vicente da Fontoura. Quem conhece Porto Alegre sabe que a Vicente da Fontoura é assim. Agora só tem uma mão ali naquela região, mas eram 2 mãos. E ela atravessou, o pai dela estava do outro lado da rua, numa oficina, e ela atravessou a rua. E ela, assim, como se ela estivesse atravessando o jardim, passou pelo jardim e atravessou a rua. E aí, eu sei que parou uma Kombi, parou um caminhão e não sei o que, conseguiram parar e ela não foi atropelada. A primeira pessoa que segurou ela nos braços chorava, porque achou que ele mesmo ia matar aquela criança, que não ia dar tempo do freio funcionar. Houve aquele horror todo. E eu não estava em casa, eu estava trabalhando. E ninguém me falou nada. Dias depois, uma vizinha me disse, Sara. Aí meu marido já tinha trocado o portão, essas coisas, né? Eu achei que era coisa natural ele ter trocado, não sabia o porquê. E ela disse, que coisa horrível, né? O que quase aconteceu com a Lu. Ela estava assim, quase chorando. Eu disse, o que aconteceu com a Lu? Assim já, me deu uma tremedeira. O que aconteceu? Aí, tu não sabia nada. Me conta o que aconteceu. E aí ela me contou. Menina, não. Meninas e meninos, eu passei tão mal daqui pra frente. Eu fiquei meses tendo pesadelo.
Eu imaginava assim, ela atravessando e os carros batendo nela. Eu não tinha paz. E graças a Deus não aconteceu nada com ela. Agora, só pelo fato da possibilidade disso ter acontecido, me levou quase à loucura. Agora, imagina essa mãe, se chama Paula, essa moça, a senhora, imaginando a sua filha guilhotinada. Imagina a sua filha perdendo a vida, sem cabeça, tirando a cabeça, de qualquer forma. Mas é que essa figura, para quem estudou um pouco, essa figura da guilhotina está no nosso subconsciente, assim como o horror dos horrores. Reis e rainhas, a Maria Antonieta é o exemplo mais costumeiro, morreu ali. Até a Maria Antonieta, aquela rainha da França, que dizia que as pessoas, por que eles estão berrando quando eles gritavam do lado de fora do castelo, já quase quando estava acontecendo a Revolução. E aí, o que eles querem? Estão gritando que porque pão? E aí, sim, eles querem pão. Por que eles querem? Por que eles não comem? Porque eles não têm pão. Ah, por que não comem brioche? É um pãozinho aquele francês que você sabe. Então, quer dizer, ela era tão desligada da realidade que disse uma besteira dessas. E ela foi parar na guilhotina. Então, eu sofro, assim, fiquei muito, ainda estou, com a ideia de uma pessoa querer que uma criança de 5 anos seja guilhotinada porque está portando uma bolsa que é cara. Esse mesmo safado, professor universitário no Rio de Janeiro, esse mesmo ficou calado, porque ninguém falou. Sinal que ele não se manifestou quando aquele deputado do PSOL do Rio de Janeiro, o Felipe Santos, né, num transe lá dele feminino, ele estava com bolsa de grife e era desse tamanho, a bolsa era caríssima, e chapéu, e boné, e todas as coisas que usando, feliz da vida, demonstrando tudo aquilo que ele disse que odiava, todas as benesses do capitalismo. Esse professor não falou nada. Não falou. Por quê? Porque era do lado dele? Ideologicamente eles são iguais? Não, não pode ser assim. Tem que ser sempre um peso e uma medida. Não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Não é possível. Isso não é lei. Isso não é democracia. Mas então, tornando as nossas responsabilidades. Esses anos todos que a gente ficou batalhando para puxar para um lado, puxar para o outro, e às vezes puxava errado, elegia alguém que ia lá e se vendia, e na outra eleição, aí a gente já não votava nele, mas aqueles que são desligadinhos, aqueles que não se importam, votavam de novo. Traiu o eleitor, traiu seu país, e votavam de novo. Isso aí não tinha, assim, tanto peso, né? Não fazia tanta diferença. Aliás, não fazia nenhuma. Sabe por quê? Porque você que não gosta de política nós temos que gostar. Política, você não se informa, não participa, é uma coisa estranha fora do seu mundo. Mas não é. Nós estamos inseridos nesse contexto. Se nós vivêssemos na China, em Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, a gente não precisava ter essa preocupação. Porque lá tem um ditador, ele que faz as leis, ele que sabe quem é que vai preso, quem é que não vai, quem é que morre, quem é que não morre, quem é que concorre, quem é que não pode concorrer. Então, lá as pessoas não precisam ter essa preocupação. Mas nós não estamos lá ainda. Mas chegaremos lá se você continuar indiferente. Nós não podemos nos dar ao luxo de sermos indiferentes. E agora, eu estou quase encerrando meu tempo, eu quero lembrar a todos que ainda dá tempo, quem ainda só me ouviu e não fez nada, ainda dá tempo até o dia 9, que é quarta-feira, ligar, passar um e-mail, fazer qualquer coisa para qualquer senador, de preferência o que o senhor votou nele, ou a senhora votou. Nós temos 3 senadores aqui no Rio Grande do Sul. Todos os 3 estão lá, chegaram lá através do voto dos gaúchos. E assim Santa Catarina e por aí afora. Então, se você sabe em quem votou, e se não lembra, liga para qualquer um. Mas esse não é do meu partido, não interessa, isso não é da minha tendência, não interessa. O que eles têm que saber, se Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo e a voz de Deus.
E se o poder emana do povo, então as coisas estão conectadas. Então é sua obrigação, porque você faz parte do povo. Você é povo. E cabe só a você. O seu deputado é um sem vergonha, é um vendilhão, o senador é um traidor, é um sem vergonha. Ele só tem um voto. Ele foi lá com milhares, milhões de votos. Então, pessoas que acreditavam nele. Agora está na hora. Olha aqui, ó, fulano. Porque como eles já tiveram milhões de votos, eles não iam saber se você votou nele ou não. Mas é bem possível que você tenha votado. São só 3 aqui no Rio Grande do Sul. Bom, então, eu votei no senhor. Dia 9, vocês vão decidir o nosso futuro, porque vão votar nova lei eleitoral. Ou eles rejeitam tudo, ou eles aceitam a emenda do senador Magno Malta. Então, vocês podem ligar para lá ou passar uma mensagem. Não sei se ele vai ler. Claro que ele não vai. Mas um assessor vai. Olha, tem 1 milhão de pessoas aqui dizendo que o senhor tem que votar na emenda do senador Magno Malta. Olha aqui, ó, tem 5 milhões. Todo o Brasil deve mandar para todos eles. Nós fizemos isso. Vocês podem fazer também. Olha, tem 5 milhões de pessoas dizendo que é para rejeitar esse projeto. Ou aprova com a emenda ou rejeita. Nós estamos com o coração na mão. A gente está, na verdade, desesperado. Porque pode ser que assim esses deputados, esses senadores, o senador, que essa é a Comissão de Justiça do Senado, que eles tenham assim, ó, uma lucidez, uma luz divina, que eles tenham uma compreensão da seriedade do momento que nós estamos vivendo e votem para nos beneficiar. Porque senão, ó, aí vai virar uma nova eleição, dos mesmos moldes da passada, da retrasada, e de tantas quantas houve depois das urnas eletrônicas. Certo? Então vamos combinar o seguinte, vamos acordar, gente. Vamos tirar a bunda da zona do conforto e vamos fazer alguma coisa. Porque nós só estamos nessa situação porque nós temos um Congresso venal, corrupto, sem vergonha, na sua maioria. Senadores, se deputado tiver 15, ou vamos lá, 25, porque nós temos, só que do Rio Grande do Sul, nós temos vários excelentes que estão nos defendendo. Mas se esses deputados usarem direito a procuração que você deu para ele, nós estamos... Tá pronto, tá resolvido. Ninguém quer guerra, ninguém quer maldade, ninguém quer ódio. Nós só queremos vencer através do voto. E só quem pode votar são os deputados e os senadores. Então, nós temos que estar de olho neles. E nós, os comunicadores, estamos sempre avisando vocês quando chega a hora de uma votação importante. E agora chegou. Eu estou avisando já há mais de 2 meses atrás. E agora hoje estou implorando. Faça alguma coisa. Faça, porque nós não podemos mais conviver com um Congresso como está. Os próprios presidentes da Câmara e do Senado se comprometeram a votar a favor da anistia. Nem colocaram para votação. Se comprometeram a votar pelo voto impresso. Está numa comissão, CCJ do Senado. Isso vai ser bem definitivo quarta-feira. Por favor, se ligue, perca 15 minutos, meia hora do seu tempo e faça mensagens. Ele não vai ler, como eu disse, mas um assessor dele vai e vai comunicar. Olha, a tendência está assim, eles vão conversar entre eles. Poxa, o povo quer isso. E alguns deles têm fim do mandato agora. Então, esses precisam mais do que nunca, de cair na simpatia do povo. Aqui no Rio Grande do Sul, o senador Reis, que a gente já conhece o voto dele, e o senador Paim está em fim de linha, porque eu não sei se ele pretendia concorrer de novo, mas agora como ele participou, que ele está no rol dos réus, do escândalo, da corrupção do INSS, que roubou de nós, os velhinhos, eu acho que ele não vai ter coragem de concorrer outra vez.
Eu penso. Né? É uma questão de bom senso. Mas se ele concorrer de novo e você votar nele, principalmente os aposentados que sempre votaram nele. Ele está lá há 40 anos. Talvez metade desses 40 anos ele tenha sido senador. Eu acho que sim. O que ele fez? Defender os aposentados. Sempre o argumento que eu vi. Não, Sara, esse aí é intocável. Esse aí, eu até acho que ele pode ser uma boa pessoa. Mas não tem sido um bom senador, um deputado nem um bom senador. Porque agora, quando estourou o escândalo e havia aquele bochicho de começar a fazer a CPI, ele não assinou. Então, ele não queria a CPI. Mas que horror! Sempre defendeu, nananina não, nunca defendeu os aposentados. Tanto não defendeu que ele faz parte dos que roubaram. Agora, o irmão do desgovernante maior é um dos grandes corruptos dessa jogada toda. Sei lá, o órgão lá que ele dirigia, cooperativa, sei lá o quê, nem está sendo investigado. É como se ele não tivesse cometido nenhum crime. E ele é um dos mais responsáveis. Mas é irmão, tem as costas quentes. E por falar nisso, se fala muito mal em alguns setores, que não é o nosso, do que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Por que eu vou sugerir isso para o nosso pessoal, dar uma estudada. Como é que vivem, como é que estão vivendo, onde vivem, do que vivem, e qual a fortuna deles, dos filhos do outro, que já foi ex-presidente e agora é presidente. Por que quem está na fogueira, está em bocas de Matilde, como se diz na gíria, é o Eduardo? E os outros? Um deles catava bosta de elefante, de girafa, de qualquer bicho no zoológico. Será que ele continua catando bosta? Com certeza não. Não esqueçam, eu acho que já chegou no meu tempo. E que eu sou chatinha, eu sou insistente, mas eu sou perseverante, sou resiliente. Eles levaram 40 anos para nos destruir. Que nem cupim, assim, toda a nação. Por tudo que é hora que se possa imaginar. Tudo que é sindicato, até o Congresso. Até outras jurisdições que não são políticas e não deveriam ser. Então, é contra isso que eu me levanto. É por isso que eu sou chatinha, tá? Vamos vencê-los? Vamos derrubá-los? Nós estamos aí. Não estou convocando ninguém para pegar arma. Não. Vamos ganhar no voto. Vamos reconquistar o nosso Brasil. E antes que eu me esqueça, eu amo vocês.